Olá, tudo bem? Meu nome é Stefane, sou médica obstetra do Grupo Pulsar e vou falar com vocês sobre um assunto que é a consulta pré-concepcional, um assunto bastante interessante. E o que é essa consulta pré-concepcional? É uma consulta de aconselhamento em que vai surgir no momento em que você deseja engravidar, antes da gravidez, por isso o termo pré-concepcional, onde a gente vai investigar fatores, tanto modificáveis como não modificáveis, para tentar melhorar o máximo possível você para a gravidez futura. E aí o público dessa consulta quem é? Além da mãe, o pai também. O ideal é ser o casal, fazer uma avaliação do casal que está se programando para ter essa gravidez. E o médico que pode fazer isso e lhe ajudar é o médico ginecologista obstetra, que vai lhe acompanhar e vai dar o diagnóstico das doenças e das modificações que a gente pode fazer durante a sua consulta pré-concepcional. Então, qual o objetivo dessa consulta? É ter uma gestante, no final, ter uma gestante saudável, tanto do ponto físico, como psíquico, emocional e ambiental, para que dessa forma a gente lhe entregue um conceito, um bebê o mais saudável possível. E quais os fatores que a gente vai avaliar? A gente vai fazer todo o exame físico, exame clínico, exame ginecológico, para tentar encontrar todos os fatores, como eu lhe disse, tanto modificáveis e não modificáveis, para tentar ajudar na sua gravidez futura, tá certo? É interessante que nessa consulta pré-concepcional, quando você manifesta o desejo para o seu médico que quer engravidar, que você não pare o anticoncepcional nesse momento, porque você vai fazer ainda a avaliação e a partir do momento que você está pronta, é que ele vai liberar o seu anticoncepcional para você engravidar e ter a gravidez tão desejada, certo? E quais são os fatores que a gente vai avaliar? A gente avalia a idade materna, a gente sabe que os extremos, antes de 19 anos e a partir de 35, tem mais risco para algumas patologias. Não que a gente vá modificar, é um fator não modificável, mas que a gente vai ficar atento para esse fator, tá certo? E não que você não possa engravidar, você pode sim engravidar em qualquer momento, mas aí tem que ter aquelas atenções devidas, certo? A avaliação, a gente vai ter avaliação familiar e genética, onde a gente vai fazer pesquisa para doenças gênicas e doenças familiares, cromossômicas e gênicas. E aí a gente pode investigar em relação à trombofilia, doenças hematológicas como hemofilia. E se precisa, dependendo do tipo de patologia que você possa ter, talvez tenha até uma orientação do geneticista, que é o médico especialista em genética, que de repente você tem alguma doença desse tipo na família, e aí ele vai fazer a orientação mais adequada e a gente consegue adequar o seu pré-natal e seu melhor momento de engravidar, a melhor forma de engravidar. Os hábitos é outra coisa que a gente vai ter que olhar em relação ao tabagismo, ao alcoolismo e ao uso de outras drogas. É interessante que você pare essas medicações ou pare esses hábitos antes de engravidar e, se for necessário, pode ter uma avaliação também para poder ajudar com outro especialista, por exemplo, como um psiquiatra, para poder ajudar na parada desses hábitos, mas é interessante que você engravide sem estar fazendo uso dele e não faça uso durante a gravidez, porque é um risco na gravidez, tá? O peso, a gente tem que ver como está em relação à sua nutrição, se você não tem um quadro de desnutrição ou de obesidade, e talvez até encaminhar para o nutricionista para adequar a dieta, fazer o ganho de peso ou perda de peso. Paciente que tem história de gastroplastia, que é a redução de estômago, tem um momento certo para estar engravidando, tem que fazer o uso de sua suplementação e ter um acompanhamento correto. E aí é interessante em relação à alimentação, quando você manifesta o desejo de engravidar, já iniciar o ácido fólico, que aí o seu obstetra vai prescrever, que aí o ideal nessa medicação é começar de 3 a 1 mês antes de engravidar, então você demonstrou o desejo e ainda nem sequer parou o anticoncepcional, você já começar ele, tá certo? Atividade física, é interessante você começar a fazer, porque você imagina que o corpo ele vai ter toda uma alteração. Se você não tiver um preparo adequado, essas alterações vai ser mais cansativa, vai ser mais laborioso para você. E aí você tendo esse preparo físico, você consegue levar a gravidez mais confortável para você. E aí o acompanhamento, tanto profissional como emocional. E aí é interessante dos dois, não só da mãe como do pai, do casal. Como está o emocional dele, como vai ser a chegada dessa gravidez, como vai ser a chegada desse bebê, se vocês realmente estão adequadamente preparados para receber. E aí a gente tem que fazer também avaliações de doenças crônicas principalmente, a gente vai, todo tipo de doença tem que ter a avaliação dela,
para quem é hipertensa crônica, para quem tem diabetes, doença da tireoide, cardiopatia, doença no coração, pulmão, asma, doença psiquiátrica como depressão. Todas essas doenças, elas têm que ter a medicação adequada se você for engravidar. Então, tem que ter um reajuste de medicações, de dose, tipo de medicação. E reajustando essa dose, vocês têm que estar estável em relação à doença, para poder engravidar o mais estável possível, o mais preparada possível. Então, numa consulta pré-concepcional, você não necessariamente já vai engravidar logo depois. Pode ser que você tenha todo o ajuste dessas doenças para depois ser liberada para engravidar. E aí a gente tem que fazer também avaliação em relação ao quadro vacinal, quadros de vacina da mãe, e tem que ver se ela já tomou, se você já tomou, se ela já tomou as vacinas adequadas. Se não tomou, tem que lembrar que a vacina da rubéola, ela não pode ser tomada na gravidez. Se for prescrita, tem que tomar e só poder liberar para engravidar 3 meses depois, certo? E os animais domésticos? Aí a gente vai avaliar em relação aos animais domésticos, como é a criação, a vacinação, como está o estado do seu animal, para poder você engravidar e não ter o animal em casa como foco de uma doença possível durante a gravidez, certo? Esse era o assunto que eu tinha para conversar com vocês, espero que tenham gostado e fiquem aí para poder assistir a próxima aula.